O que podemos falar sobre Carlos Lupe, presidente nacional do PDT? Esse vídeo é atendendo um pedido de um dos nossos inscritos aqui no canal, que pede então, né, para que a gente fale sobre Carlos Lupe. E portanto, hoje no Papo Sério, uma visão crítica e analítica sobre Carlos Lupe. Roda a vinheta. Muito bem, antes de a gente começar o nosso vídeo, né, peço então para você aí já deixar aquele like, inscrever-se no nosso canal, assinar aí, né, o sininho das notificações para que você não perca mais vídeos novos no canal. Nós sempre temos vídeos aqui de segunda a sábado às 18 horas, aos sábados às 9 da manhã. E né, nós temos lives, nós temos shorts que sempre a gente publica, tentamos publicar ali na faixa das 12 horas. Então nós sempre temos vídeos novos aqui no canal. Então, né, se você quiser acompanhar o nosso trabalho ainda mais, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E aqui é um canal, deixa bem claro para você, é um canal independente, não tem ligação partidária. Esse que vos fala não recebe dinheiro para falar bem desse ou mal daquele. Aqui são as minhas opiniões e elas são essas. E eu quero aqui também dizer que eu não sou dono da verdade, então eu estou aqui para dialogar com você. Se você tiver um argumento melhor que o meu, eu mudo de argumento, não tem problema nenhum. Mas até hoje, né, principalmente com os bolsonaristas e petistas, olha, não vi ninguém que consiga convencer-me de algo melhor do que eu estou pensando. É triste, mas né, é essa a realidade. Vamos falar então de Carlos Lupe. E o que eu posso falar dele? O PDT, né, vamos falar do PDT porque ele é o presidente nacional do PDT, na minha visão tomou uma atitude completamente equivocada ao fazer a chamada campanha 12+1. Quando, né, terminado o primeiro turno, logo se alinhou a campanha de Lula. Aliás, só foi uma oficialização, porque já dentro do PDT nós temos o que eu chamo, né, que tem dentro do PDT, que eu chamo de petismo velado. Gente que não pode ser petista por um momento ou outro, sei lá, e enfim tá ali dentro do PT. Né? Gente, eu vi isso, tá? Ninguém tá me falando nada de orelhada. Eu vivi isso dentro do PDT da minha cidade, em que eu defendi muito Ciro Gomes contra gente que ficava o tempo todo falando de Lula lá. E eu, né, sou crítico ao Lula e ponto final. E olha, gente que se diz trabalhista aí defendendo Lula com unhas e dentes. Enfim, né? Porque o Ciro faz uma crítica que não está certa a forma, que não sei o quê. E eu, para mim, bulhufas a forma como o Ciro está criticando o Lula. O Lula é um cara que ferrou o Brasil, ponto final. Essa é a minha visão. Não tem nenhuma comprovação ao contrário. Porque se nós tivemos o Bolsonaro, foi graças ao Lula em 2018, que nos entregou para o bolsonarismo. Assim como o Bolsonaro, e eu vou dizer isso para você, bolsonarista. Se tem alguém que tem o direito de reclamar alguma coisa da eleição de 2022, somos nós que votamos em Ciro Gomes, porque vocês aceitaram o terrorismo eleitoral do PT e nos avacalharam junto com o PT. E vocês é que avacalharam a eleição porque vocês ficaram com medinho de enfrentar o Ciro no segundo turno. Então, se tem alguém aqui que pode reclamar de alguma coisa que não reclama, até porque nós fazemos a nossa autocrítica. Nós vimos os nossos erros. Nós erramos também. É claro, o desempenho de 3% foi porque nós erramos. Mas nós fomos os sabotados da eleição. Não foram os petistas que sabotaram e foram os maiores sabotadores do processo eleitoral, nem vocês, porque vocês erraram por vocês. Então, assim, antes de mais nada, a gente critica os nossos também. Nós não ficamos nessa crítica rasa de vocês. E aí, né, foi chegando no ponto específico do Carlos Lupe, o Carlos Lupe tomou uma decisão equivocada, ao meu ver.
colocou o PDT para debaixo das asas do Lula, né, tornando o partido um puxadinho do PT, assim como o PCdoB, por exemplo, o PSB, etc., desmantelando a militância orgânica que se fazia em torno do Ciro Gomes, tudo por nome do quê? Do cargo a ser ocupado no governo. Porque é esta a lógica dos chamados pedetistas raízes. É sempre em busca de um cargo. Eu dou outro exemplo aqui, um exemplo da minha cidade. Quando o PDT perdeu a eleição em 2016, fez-se uma votação interna para efetivamente tirar, né, para sair do governo o PDT. O PDT não participar do governo, aliás, pois derrotado pelo PT, sacaneado pelo PT, o PDT aceitou fazer parte do governo Valadares. O governo hoje do PT que está aí, né, no seu segundo mandato, né, consecutivo, porque na verdade esse prefeito aqui da minha cidade, ele só ficou fora da gestão da prefeitura durante 4 anos, foi quando ele não pôde mais se reeleger, mas enfim. E o PDT, né, voltou a fazer parte da composição, inclusive, né, na última eleição o vice era do PDT, né, do vice do PT. Bom, gente, então a gente tem esse petismo aqui na minha cidade, imagina, e é a coisa nojenta. E aí, assim, ó, por quê? Por que eu entrar para o governo? Porque tinha que ter cargos. A moeda de troca é cargos. Por carguismo, o presidente do PDT da minha cidade, por exemplo, fala que, né, elogia o PT num ato em homenagem a Getúlio Vargas. Então vocês percebem a coisa como é que é? E o Carlos Lupe vai nessa toada, né? O Carlos Lupe sempre com aquela questão de cargos. Eu acho que ele é um presidente fraco, a meu ver. Não gosto da atuação do Carlos Lupe. Acho que ele poderia ter tido uma postura mais firme. Se ele fosse mais firme e dissesse não, agora, né, já que ele às vezes age como um dono do partido, ele poderia dizer não, agora nós vamos ficar numa posição neutra. O PDT não vai participar de nada, o PDT vai ficar fora e nós vamos nos juntar à nossa militância. Mas para o Carlos Lupe e para a executiva nacional do PDT, então, com exceção talvez do Ciro, a militância não servia para nada. O que servia era o interesse de participar do governo e ter, né, uma boquinha extra. E isso só desmobiliza a causa. Portanto, para mim, o Carlos Lupe, né, Carlos Lupe é o responsável pelo desmantelamento do PDT depois de ele se reencontrar com o Ciro Gomes. E aí, meus caros, aí não dá para aceitar as atitudes do Ciro, as atitudes do Carlos Lupe, que aceita estar num governo que não quer revogar a reforma da Previdência e está lá no Ministério da Previdência. Então, meus caros, o que eu posso dizer? Eu só posso dizer que o Lupe é muito aquém daquilo que o PDT precisaria de um presidente nacional do PDT. Muito aquém. Ele não está mais longe. Está na distância de Porto Alegre a Belém, a distância dele para com Brizola. Com todo o devido respeito. Mas a gente vê isso. E essa é a minha posição sobre o Lupe. E essa posição do PDT participar do governo, né, e o Ciro ter que quase ser obrigado, por ser a minoria, a aceitar essa situação, para não se tornar um ser intransigente internamente, gera inclusive e alimenta ainda mais o ódio dos bolsonaristas por Ciro, porque acusam ele de apoiar o PT, porque o PDT apoiou. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O PDT apoiou, fez campanha, teve um monte de gente que fez 12 mais 1, e o Ciro, assim como eu, não participou. Desculpa a expressão, cagou pro segundo turno, viajou para fora e tinha que fazer mesmo isso. Tava com seu dinheiro, tava cansado, tinha trabalhado um monte. Olha, não tinha mais nada que fazer mesmo.
E eu, por exemplo, que cheguei lá no segundo turno e botei em branco, que é para não dizer nem que eu votei errado, um voto errado de um voto nulo. Não, eu votei em branco porque não me representa nem Bolsonaro nem Lula, ponto. E esta é a história dos fatos. E esta é a história que tem que ser contada. O resto é o que eles gostam de chamar de narrativa. E, sinceramente, eu não estou preocupado com nada, eu não estou aqui para fazer narrativa. Eu estou aqui exatamente para dizer que eu não admito isso, que para mim a atitude do Carlos Lupe é uma atitude que não ajuda em nada, e talvez seja por isso, inclusive, que eu não queira mais voltar para o PDT, por conta exatamente de comportamentos fisiológicos, carguistas, como o de Lupe e de um monte de gente que está dentro do PDT hoje, que bate no peito que são trabalhistas raízes, porque conheceram o Brizola. Bom, tá que nem aqueles que conheceram o Cristo ao tempo do Cristo e não entenderam a dimensão do Cristo. E somente numa multidão, uma mulher é que percebeu ele, é por isso que ele sentiu aquela mulher que tocava no seu manto, porque exatamente era a única pessoa que estava com Cristo de verdade. Cristo estava rodeado de gente que não entendia quem ele era, a mensagem dele. E a mesma coisa, viveram com Brizola, conviveram com Brizola, se dizem filhos de Brizola, mas não entenderam nada do que eles falaram. E alguns até batem no peito que são trabalhizes raízes. Raízes do quê? Um trabalhismo que é subalterno ao petismo? Não. O trabalhismo não pode ser subalterno ao petismo. Porque eu digo uma coisa: se não existe na história, mas vamos supor que o Getúlio estivesse vivo e o PT existisse naquele momento, eu acho, né, que é bem provável que o PT podia estar ao lado de Carlos Lacerda para derrotar o Getúlio. Então não cabe Getúlio, trabalhismo e PT na mesma linha. Não cabe. Mas para alguns que se dizem trabalhistas raízes, sim. E para mim não. Esta é a diferença conceitual nossa. E, portanto, o Lupe, né, deixa o partido à mercê. Porque o partido tem muitos problemas. É um partido que tem um petismo velado e tem o bolsonarismo velado em muitos quadros. O que também não é legal. Porque se a gente tem que combater a nova resistência que os petistas falam que tem dentro do PDT e que não é, e realmente não coaduna com os princípios trabalhistas, por que os petistas não falam daqueles que, como, com todo o devido respeito ao senhor Cássio Moreira, faz militância mais petista do que trabalhista dentro do PT, dentro do PDT? Mas isso, é claro, não convém falar, não está no cardápio das conveniências do lulopetismo. Por quê? Porque assim como o bolsonarismo, o lulopetismo sabe ser muito cínico e mentiroso. Portanto, essa é a minha opinião sobre Carlos Lupe e todo o contexto, né? Não só só ele, mas o que ele gerou, né, com a saída do PDT a este governo desastroso de Lula. É isso, gente. Um bom domingo para todos nós e uma boa semana também.